Meu nome é Rafael Bonato, eu sou esse camarada que está aqui no quadrinho verde. Essas são umas informações, meu e-mail e telefone, caso alguém queira entrar em contato, tá? Para discutir algo que eu venho apresentar. E para explicar para vocês de onde vem esse evento, qual a ideia, de onde vem essa concepção. Isso surgiu há pouco mais de um ano atrás, em conversa com meus amigos do doutorado, que eu sou egresso aqui da Universidade Federal, aqui do doutorado em agronomia, e de uns outros colegas que nós trabalhamos há anos atrás com outros assuntos. E a demanda nossa é essa: o que a gente tem hoje, o estado da arte da agricultura e pecuária no Brasil, o que a gente tem nesse país que converge com as metas de desenvolvimento sustentável? O que nós estamos fazendo para atingir isso? Isso just demanda, vamos organizar um evento para tentar compartilhar um pouco do que está sendo feito no Brasil? A ideia foi essa: vamos compartilhar. E com base nisso, nós pensamos em organizar esse evento com 7 palestras diferentes. Se vocês derem uma olhada na programação do evento, vocês vão ver que são assuntos distintos. Tá? Antes de delinear esses assuntos que nós iremos estar abordando durante o dia de hoje, de agora às 9h10 até às 17h30, 18 horas, eu gostaria só de mostrar para vocês um pouco aqui os nossos parceiros, quem estão nos auxiliando, e reconhecê-los na Universidade Federal do Paraná, que é a nossa casa, que nos cedeu espaço, palestrantes e todo esse apoio, né? O pessoal do IBD está nos apoiando com palestrante, com responsável pela certificação orgânica, o pessoal da Engineering, que são os nossos colegas, que são organizadores de evento na outra área, e o pessoal das Nações Unidas. Eu fiz meu trabalho de doutorado avaliando uma das ferramentas de avaliação de sustentabilidade, que chama-se SAFA, que eu irei apresentar em alguns minutos. Tá? E o pessoal da FAO institucionalmente apoiou a gente nesse evento. Né? Lembrando que esse é o primeiro evento de uma série de eventos que ocorrerá durante o próximo ano, culminando entre o mês de agosto e setembro, num evento de 4 dias sobre sustentabilidade, de geração de alimentos, energia, água, reciclagem, home and garden e energia, que eu mencionei. Que será realizado no espaço Renault, aqui do Barigui, não sei se o pessoal conhece, durante 4 dias. É um espaço grande que nós temos em Curitiba. Depois eu posso dar mais detalhes a respeito disso, ok? E esse pessoal apoia a gente e outras tantas empresas que estarão apoiando o próximo evento, que é o grande evento, tá? No dia de hoje, como eu já mencionei, nós apresentaremos 7 diferentes palestras. Nós temos desde a apresentação de um conceito qual o cenário atual da geração de alimentos no Brasil, uma potencial ferramenta para se avaliar esses sistemas agropecuários. Aí nós passamos para assistência técnica e extensão rural, que é a forma com que a gente leva esse conhecimento da universidade e comunidade, ou co-cria, que é já um novo conceito de extensão rural, co-criação, criar junto o conhecimento entre comunidade e universidade, que ainda é uma coisa nova no nosso país, mas vai ser apresentado hoje como um case de sucesso, bem interessante. Aí nós passamos para a terceira palestra, que a gente mostra como a universidade está na comunidade, né, por meio de um projeto em agro-silvicultura. Nosso professor Alessandro vai apresentar como essa ponte está sendo construída, os resultados, ok? Depois nós passamos para uma palestra de certificação orgânica. O que é certificação orgânica? Quais os passos para certificar-se? Ou seja, estão entrando numa ferramenta, né, num selo, já outro aspecto da agricultura. Caminhando, nós vamos para o drone, a utilização de tecnologia na agropecuária, ou seja, estão percebendo? Nós trabalhamos desde extensão rural, tecnologia, certificação, ok? Depois nós entramos na saúde e sanidade animal, né? Mostrando como aquele pecuarista, seja pequeno, médio ou grande, segundo a tipologia brasileira, de definição de agricultores, pecuaristas no caso, como ele pode ser utilizado uma ferramenta criada na universidade, conhecida pela comunidade, e ele vai ter acesso a esse conhecimento. Depois a palestra pode vir comigo, eu passo todo o material, a gente tem todo esse material. Ou seja, o outro aspecto, nós temos agricultura, também temos a apresentação de silvicultura, ou seja, a intenção foi brindar essas diferentes áreas, ok? Não só falar de ciência dura, também não só falar de extensão, mas falar do que está sendo criado, ok? Para trazer essa visão nova, que é responder às nossas questões, né?
que nós temos hoje, geração de alimento. Ok? Eu vou já dar início a essa palestra, para que meus outros colegas, para que eu não prejudique os demais, né? Porque eu sei que eles têm bastante para falar. Ok? Os temas abordados nessa palestra agora, na primeira palestra, já dando a entrada ao evento, é a produção de alimentos, tendências e desafios e a ferramenta safra. Eu vou aclarar um pouco para vocês o que é isso. Eu não gosto de iniciar uma palestra com uma frase negativa, mas eu tenho que mostrar esse primeiro parágrafo para vocês para, às vezes, despertar o que está acontecendo no mundo. Olha lá, ó. O atual modelo agropecuário é o principal responsável pela degradação de solos e comprometimento dos recursos naturais. Dado da FAO, um relatório publicado em dezembro do ano passado, que dizia o futuro da agricultura. Né? E a gente tem essa frase aqui. Não é crítica, é para sublinhar a importância de se pensar em soluções. Ao mesmo tempo, eu tenho que 2 em cada 3 pobres no mundo vivem no meio rural. Lembram do conceito de pobreza? Pobreza não é só privação de dinheiro, privação de bens. Pobreza é conhecida como privação cultural, privação por acesso à voz política. Ou seja, a pobreza, ela passeia, ela dá uma caminhada por várias áreas. Mas em qualquer lugar que você esteja no mundo, a segurança alimentar sempre está junto ao conceito de pobreza. Ok? E vocês perguntam, mas como? 2 em cada 3 pobres no mundo estão no meio rural? Quem produz alimento é quem mais passa fome. Se você só produz mandioca, você tem privação de proteína animal, ou ao contrário, você só tem produção de proteína animal, você não tem acesso aos outros nutrientes essenciais. A criança até 1000 dias precisa de X, Y, Z elementos, mas ele não tem. Aí se confirma esse nosso dado. Aí vem o porquê de nós pensarmos e estarmos aqui hoje. Ok? A gente tem que trazer a solução, a gente tem que pensar nisso. É necessário. Emissões de gases de efeito de estufa pela agropecuária. Essa é o que a gente mais vê no noticiário. Só que vocês têm que lembrar de uma coisa. Isso ocorre mesmo. Só que, nesse país, ator tem mais credibilidade que cientista. Aí, se você bate nisso, não se mostra a solução, né? Eu acho que a intenção é mostrar a solução. Olha as emissões que nós temos. Primeiro quadro, esses 3 gases. Gás de efeito de estufa, um dos 3 dos 9 gases de efeito de estufa. Grande impacto a gente vê. Desde o desmatamento até uma pecuária não levada a sério, uma pecuária amadora, não uma pecuária de alguém que queira trabalhar com desenvolvimento rural e agrícola sustentável, gerando segurança alimentar e conciliando a agricultura com preservação ambiental, geração de alimento com preservação ambiental. Essa é a grande pergunta. Aí você tem cenário como esse. Você tem esse cenário aqui, ó, olha esse equipamento que está sendo utilizado. Estou gradando solo, estou trabalhando em tecnologia de 1930. Entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra se inventa essa máquina até hoje é vendida, ainda se utiliza para isso. A gente tem que pensar nessas tecnologias novas. Aí eu tenho esses dados, e eu esqueço, e eu fico muitas vezes só nessa opinião. Eu fico em opinião de carne fraca, eu fico em opinião de diferentes instituições que realmente não estão engajadas. E a gente se esquece disso aqui, dessa frase. 2 dos grandes cientistas que trabalham, já tivemos o privilégio de trabalhar com um deles, o outro por ter consultado, Gilles Lemaire e Mário Herrera, e eles trazem esse parágrafo é a síntese da base do trabalho dele. Se nós quisermos realmente promover esse desenvolvimento rural e agrícola sustentável, a gente tem que começar a pensar nisso aqui. Conciliar, voltar a conversar, produção agropecuária com preservação ambiental. É possível? É. Nós temos exemplo disso. Aí a gente pensa, como que eu vou responder isso? Nós temos diversas respostas. A gente não pode usar a panaceia, que é uma panaceia, uma resposta única para o mal da humanidade. A única resposta é essa. Não, a gente tem várias respostas. Pelo tempo que nós temos, eu não consigo trazer outras soluções, mas os meus colegas vão brindar você com soluções. Eu venho apresentar para vocês isso aqui. Um sistema integrado de produção agropecuária. Okay? Quem conhece essa área? Alguém já esteve nessa área? Ou já viu isso? Tirando nosso colega bonito. Você olha aqui, o que é isso? Eu tenho pasto, eu tenho cultivo, eu tenho árvore na mesma área. Quantas vezes nós, nas nossas viagens pela universidade, ou tentando compartilhar o que é feito aqui pelo pessoal da zootecnia,
pelo pessoal da veterinária e da agronomia, quando a gente menciona isso, que a gente consegue ter diferentes cultivos dentro da mesma área, muita gente acha que isso não existe. Quem puder visitar amanhã o NITA com a gente e as outras dependências da universidade, vai conhecer essa área. Aí nós temos isso aqui, ó. O que a gente tem aqui, gente? A gente tem pasto. Depois desse pasto, a gente vai ter um cultivo de verão. E nós temos linhas de árvores e um gado. A gente está gerando diversificação. Isso é um sistema integrado de produção agropecuária. Definição estipulada pela Agência das Nações Unidas para a Agricultura, a FAO, no ano de 2010. Foi definida aqui no Brasil, numa consulta internacional que ocorreu no Brasil em 2010. E a gente vem a ter... O que é o sistema integrado? É um sistema que preconiza o planejamento ao longo do tempo e que nós possamos contemplar a diversificação da produção agropecuária. Não apenas uma produção, não apenas um grão, não apenas a carne, mas diferentes produções dentro da mesma área, buscando um elemento que é essencial na definição do sistema, que é o sinergismo. Buscar sinergia entre os componentes do sistema. Okay? Aí a gente tem essas diferentes coisas aqui. A gente tem um pivô central, isso aqui em Ontário, enorme fazenda, mas a gente também tem um búfalo d'água aqui no Sudeste Asiático, que é um sistema integrado tradicional. Na região, isso aqui é indiano, na Índia. Aqui, no Mato Grosso, nós temos, que também temos esse exemplo, no Paraná bastante. E na Europa, nós temos esse exemplo aqui de frutíferas com ovelhas. Ou seja, esses arranjos de sistemas integrados de produção agropecuária, eles se espalham pelos continentes e tem um impacto muito grande. Esses sistemas, sejam bem-vindos, esses sistemas estão hoje distribuídos em 25 milhões de quilômetros quadrados. Mais de 1 bilhão de pessoas dependem disso. Muitas vezes a gente acha que um sistema integrado é apenas integração lavoura-pecuária, mas tem muitos sistemas integrados. Arroz com pato no Sudeste Asiático é um sistema integrado, onde você produz um alimento de origem animal e outro vegetal, integrando esse sistema onde o sinergismo ocorre entre eles em diferentes esferas e escalas tecnológicas. Lembrando tecnologia como ciência, não que a outra tecnologia não seja ciência, é a ciência, mas são diferentes níveis. E para que nós tenhamos uma ideia da representatividade desses sistemas integrados no Brasil, a gente tem isso aqui, ó. Baixa emissão de carbono, uma política pública criada no Brasil para sustentar, o segundo parágrafo explica o que ela é. A finalidade é conciliar essa produção agropecuária com a diminuição do impacto. Ela trabalha sobre 4 diferentes linhas: recuperação de pastagens, reflorestamento e promoção dos sistemas integrados de produção agropecuária, que no documento está definido como integração lavoura-pecuária, que é um jargão que nós utilizamos também. Né? O jargão científico são sistemas integrados e o ILPF, ou ILP, ou suas variedades, é o jargão que a gente usa mais no dia a dia. Okay? E nós temos isso. Uma política pública, nós temos o privilégio de ter uma política pública que é uma linha de crédito no Brasil destinada à promoção desses sistemas. Destinada à recuperação de pastagens, destinada a outras práticas. Infelizmente, o conhecimento ainda não está tão compartilhado na sociedade, mas ele virá. E é por isso também que nós organizamos esse tipo de evento, para tentar compartilhar com vocês, muitos formadores de opinião, esse tipo de informação. Para a gente ter uma ideia no que é o sistema, um dos benefícios do sistema integrado de produção agropecuária, quem forneceu essa foto de Rio Bonito foi o Thales, que é um pesquisador e um agricultor. A gente tem uma diferença ali, ó, após geada, dá uma olhada nessa foto. Uma diferença aqui nela. E as críticas eram enormes, né? Quando você tem árvore entre pasto, o teu pasto não vai nascer, o teu pasto não vai crescer, não vai se desenvolver. Realmente não desenvolve. E a geada veio e pegou, e não pegou. Ok? E a gente teria mais, com o professor Aníbal aqui presente, mais talvez 2 horas mostrando fotos sobre os benefícios disso aqui. Né? Mas pelo tempo corrido a gente tenta enxugar um pouco a apresentação. Mas lembrando do impacto desses sistemas, 25 milhões de quilômetros quadrados utilizados pelo sistema. África subsaariana e Sudeste Asiático, se utiliza muito isso. No Brasil, hoje, nós temos 11,5 milhões de hectares em sistemas integrados de produção agropecuária. Ok? Lembrando que a agricultura ocupa no Brasil 23, quase 24% do território nacional. A gente tem 51% de área preservada, intocada.
contrário de muitos noticiários, ainda nós temos 51% da Amazônia tocada, ok? As cidades ocupam mais, as cidades somadas com reservas ocupam mais que a agricultura, ou seja, são dados que muitas vezes não chegam, porque o que chega não é científica opinião, a gente tem que ter esse filtro natural, ok? Aí a gente tem uma pergunta, mas como que você vê se esse sistema é sustentável ou não? Será que o sistema está caminhando para a sustentabilidade? Lembrando que a sustentabilidade é um processo. Dentro daquele conceito de desenvolvimento rural, a gente tem que lembrar que desenvolvimento é sempre um processo, não é um fim. E por que ele não é o fim? Porque o elemento humano que está presente dentro desse sistema, ele tem as suas ansiedades e as suas demandas pessoais. E elas mudam com o passar do tempo. Quantos daquele que, quando era adolescente, sonharam em ter um Uno 1000? Conseguiu, agora não quer mais um 1000, quer mais outra coisa. Não é assim? Os sonhos evoluem também. Por isso que a gente faz no processo. E a gente vem falar de ferramentas para avaliar essa sustentabilidade, essa caminhada rumo ao que a gente definiu lá em 1992, na Agenda 21, no Rio de Janeiro, no capítulo 14 da Agenda 21, se quiserem anotar, esse é um dado interessante para a gente estudar, nós que somos da área agropecuária e meio ambiente também. Capítulo 14 da Agenda 21, Desenvolvimento Agrícola e Rural Sustentável. E a gente pensa, como vamos cumprir aqueles objetivos que foram corrigidos agora, em setembro de 2015, né? Lembram? A meta 2030, a meta, o Brasil diminuir a emissão de gases de efeito estufa e outros tantos, mitigar outros tantos gases e outros tantos impactos, né? A gente assinou um documento, né, em 25 de setembro de 2015, que o Brasil irá convergir com os países signatários das Nações Unidas na busca pelo desenvolvimento sustentável, e deveremos entregar resultados factíveis e reais até 2030. Aí a gente pensa, como vamos chegar nesse ponto? A gente chega numa ferramenta como essa, como outras tantas, como tem a Salsa, tem a ferramenta análise de ciclo de vida, são várias outras ferramentas para avaliar. Mas nós temos hoje a única ferramenta ainda de avaliação de sustentabilidade de sistemas agrícolas e alimentares, holística, que se diz holística, essa ferramenta, que prevê a certificação da propriedade. Ela ainda não é uma ferramenta de certificação, como vai ser sublinhada pelo pessoal da certificação orgânica. Ela é uma ferramenta para se diagnosticar o cenário atual, em nível propriedade. Ok? Muita coisa deverá ser feita, ser corrigida e melhorada, mas já se tem uma ideia, já não se parte no escuro. Ok? E a gente tem essa ferramenta. Ferramenta criada no ano de 2012 para 2013, liberada para utilização como software aberto em 2013 pelas Nações Unidas. E ela busca estabelecer referência internacional para avaliar os custos de oportunidade das decisões tomadas dentro da porteira e também fora da porteira. Por que se fala dentro da porteira? Porque o teu plantio direto conta, mas também o teu direito de negociação com o teu comprador de leite também conta. Ok? E a gente ultrapassa essa ideia apenas de tripé da sustentabilidade, lembram? Economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto. A gente caminha no quarto ponto. Deixa eu até retornar para você dar uma olhada aqui, ó. A gente caminha nesse ponto, governança, que é a capacidade de tomar a decisão e negociação daquele que é afetado pela atividade agrícola, seja agricultor ou negociador. Ok? Que é a sua capacidade, que é muito ótimo você produzir e ter um preço bom, mas no mercado onde a estrutura não te permite negociar e você é completamente refém, é muito difícil você ter governança, né? Aí se trabalha com esse aspecto aí, ó. Trabalhar nas diferentes dimensões de sustentabilidade, sempre medindo trade-offs. Trade-offs aqui são grosseiramente custos de oportunidade, uma tendência, e a gente chega nessa ferramenta. Que a visão orientadora dela é que os sistemas alimentares são caracterizados por 4 dimensões. Lá, boa governança, integridade ambiental, resiliência econômica e bem-estar social. Eu utilizei essa ferramenta durante a minha tese de doutorado para avaliar 2 projetos de desenvolvimento rural, titulados Programas são Projetos de Desenvolvimento Agrícola e Rural. Aí eu chego, até mostro para vocês depois, no fim da apresentação eu mostro como os resultados dessa ferramenta saem hoje. Né? Essa ferramenta já evoluiu. Quando eu comecei a trabalhar com ela, ela era uma ferramenta, hoje ela já evoluiu. Em conversa com o senhor responsável do IBD, a gente falava sobre a agricultura familiar e os aspectos, né? O que é a agricultura familiar e como ela muda, né? Pra vocês terem uma ideia, um agricultor familiar no Brasil pode ter de 18 hectares a 440, e ele continua familiar.
Por quê? Porque dependendo do bioma no qual ele se encontra, ele pode ter até 440 hectares. Só que você lembra que ele vai utilizar no máximo 35 hectares desses 440, porque ele está assentado no bioma amazônico. Okay? Aí eu vou lá para o Sudeste Asiático, onde tive o prazer de fazer meu primeiro trabalho de carreira, quando eu morava fora. Você chega lá, a média é 0,8, a média não, fica entre 0,8 a 1,2 hectares a propriedade rural. Aí você fala, nossa, é diferente, né? Aí você vai para a África, é diferente. Você vai, cada continente tem sua. Aí vem a pergunta, mas uma ferramenta dessa serve para todos? Aí surge a nova ferramenta, que é a SAFA Smallholders, né? SAFA, Agricultores Familiares, que é a ferramenta que nós trabalhamos no último artigo da universidade, que saiu uma publicação, e nós induzimos as Nações Unidas, nós apresentamos às Nações Unidas as correções, e eles vão utilizar as correções nossas para fazer, porque é muito sucinto, é muito diferente, né? Você pode ter um agricultor familiar com 1 hectare mesmo, mas você pode ter um com área total de 440, que é responsável por 440. Aí vem essas diferentes características que precisam ser corrigidas, aí a gente mostra. Ok? As diretrizes dessa grande ferramenta trabalham com 21 temas e 58 subtemas. Eu tenho, dentro dessa apresentação, a ferramenta anexa à apresentação. Tá? Se vocês quiserem, eu posso compartilhar a ferramenta com vocês, tá? Tem formato em software e já existe formato aplicativo para celular. Eu ensino vocês depois, no intervalo, como baixar e estudar ela, porque é bem interessante. É uma ferramenta criada com base em outras tantas ferramentas. Ela pega elemento da avaliação do ciclo, análise do ciclo de vida, pega elementos. Ela pega elementos da Rainforest Alliance, que é um selo muito conhecido no norte da África, no centro-norte da África e na América Central, que trabalha com café e com madeira e produtos não madeiráveis. Ela trabalha com FSI, né? FSI da floresta. FSI, me corrija. Obrigado. FSI, que trabalha com diferentes ferramentas, captando os indicadores afins a elas e traz uma ferramenta. Ou seja, é uma ferramenta, não vem do além, ela vem do cross, a gente chama cross, cruzando vários outros indicadores, ok? A gente chega nesse elemento. Esses temas são divididos em subtemas que definem os objetivos para a agricultura, ok? Essa ferramenta eu vou passar para não precisar ler isso aqui, porque vocês vão ter acesso. E o conhecimento duro a gente pode ler em casa, porque é horário, acho que vale aqui o que a gente conversa, né? Isso aqui, gente, é um software que eu baixo. Tá difícil de chegar lá atrás? Tá, né? Explicarei. Na coluna da esquerda nós temos os temas. Lembra que são 21 temas? 21 temas e 58 subtemas. Eu tenho os temas dentro daquelas 4 grandes dimensões que eu mostrei para vocês. Boa governança, integridade ambiental, resiliência econômica e bem-estar social. E daí eu tenho os subtemas, que eu tenho mission statement, due diligence, auditoria holística, responsabilidade, transparência, diálogo com as partes interessadas. E cada vez que eu aplico essa entrevista ao agricultor, que eu clico no computador em cima disso aqui, ele me abre a questão. E essa questão é autoexplicativa, me dando a baremação, ou me dando a qualificação. Como que eu vou avaliar esse agricultor? Paralela a essa ferramenta, é aconselhado a caminhar da propriedade, que eu estou avaliando uma propriedade toda, não só o motivo. A partir do momento que eu capto essa informação em campo, eu sento e discuto com ele. Aí eu clico, exemplo, esse indicador é Animal Health Practices, práticas de bem-estar, de saúde animal, que estão dentro da integridade ambiental. Olha aqui ela, Animal Health. Clicando nesse indicador, eu chego a essa ferramenta. Aí a partir disso ela vai me balizando. Toda e qualquer dúvida que eu tenha, eu vou clicando nessa ferramenta, nesses infos, que são as informações. Infelizmente só existe em inglês. A versão nova já existe em espanhol, nós traduzimos para espanhol. E a gente fez um requerimento para sair em português. Nós temos a versão portuguesa para nossa utilização, mas ela não está aberta ainda. A gente está tentando disponibilizá-la em português, ok? A gente clica e sai o exemplo. Eu cliquei na informação. Estou em dúvida como definir essa prática de bem-estar animal. Eu clico, eu saio nessa página. E essa página vem me explicando quais práticas são aceitas pela ferramenta e quais as referências. Aí eu venho aqui, ó. Qual que é a descrição do indicador? Qual que é a relevância dele, a unidade de medida e como medir, ele me dá toda a baliza. E como qualificá-la.
e também me dá as limitações, que eu acho que é interessante para qualquer ferramenta que você tenha sublinhado quais as limitações, e te dá um referencial teórico. Onde eu vou poder acessar mais informações sobre tais práticas se eu tiver dúvida? Eles me dão todas essas referências, e me dá como qualificar a ferramenta. Uma ferramenta feita para técnica, ok? Se pede o básico do conhecimento, porque para definir a gente sabe que não é tão fácil, mas ela já está inaugurando uma ferramenta para a gente ter uma ideia. E cada um dos indicadores que eu passei para vocês, que são 116 indicadores, lembra das colunas? Tema, subtema. Uma vez que eu clico no subtema, sai indicador. São 116 indicadores. E para cada um desses indicadores eu tenho a minha baliza de como medi-los e avaliação. Lembra, não é uma certificação. É uma forma de diagnose do cenário atual, ok? Que vai te balizar para identificar quais são os trade-offs, outra vez explicando, e quais são os gargalos dentro da sua propriedade. Já te dá uma ideia, ok? Por exemplo, você vai buscar uma certificação orgânica, você já tem uma ideia de quais os teus pontos fracos, onde você pode. Okay? E se utiliza desses diferentes acordos internacionais. Aí eu tenho a aplicação dessa ferramenta. Esse é um exemplo do que eu chego no fim, a aplicação da ferramenta. A legenda dessa ferramenta está aqui embaixo. Ótimo, bom, moderado, limitado, inaceitável e não relevante. Você pergunta, mas por que não relevante? Por exemplo, eu tenho uma questão sobre piscicultura, mas eu trabalho com tabaco. Ok? É relevante. Como que eu vou ser avaliado por piscicultura se a minha prática agropecuária é outra? Ok? Por isso que existe relevante. Aí eu tenho as classificações. Onde a extremidade da ponta alcança é a qualificação. Esse aqui é o resultado da avaliação de um programa chamado PISA, Programa de Produção Integrada em Sistemas Agropecuários, cujo pilar principal desse programa é a adoção de sistemas integrados de produção agropecuária, acompanhado com boas práticas agropecuárias e agricultura de conservação. Né? Dentro daquela nova tendência que foi inaugurada em 2012, que chama-se intensificação sustentável, que vem mais à tona agora em 2015, mas que é produzir mais com menos, tentando mitigar os impactos da agropecuária, ok? Aí eu venho e defino isso, os 21 temas, e aqui eu encontro onde eu estou bem e onde eu não estou bem, é uma comunicação visual estilo radar, tá? Quem quiser saber mais desse programa, me chama, se tem gente da universidade, alguma coisa, me chama, eu dou uma palestra em cima disso, falo, trabalhei bastante com esse programa, conheço o pessoal engajado nisso, ok? E a qualificação, se podem ver que é boa, são poucos programas no Brasil que ainda, que promovem essa comunicação universidade e comunidade, né? Nós sabemos disso, né? Esse programa, muitos dos assistentes técnicos que compartilhavam o conhecimento técnico eram da Universidade Federal do Paraná e trabalhavam na fazenda. Ele descobriu que tinha uma demanda por controle e supressão de ervas daninhas no azevém consorciado com aveia. Lá na propriedade, ele trouxe aquele caso para a universidade, dentro da linha de pesquisa ele trabalhou. Ou seja, essa ponte, que é tão conhecida pelas grandes universidades de Utrecht, na Holanda, Wageningen, na Holanda também, e todas as universidades como Ohio State University, Califórnia, todas as que têm grandes prêmios, por fazer isso, a gente está tentando implantar aqui, ainda uma barreira, né? Vai ser falado isso depois, mas esse programa aí tem esse negócio. Aí você vê, opa, justifica como? Está aqui, ó. Se vocês quiserem saber mais sobre os meandros dessa avaliação e como nós chegamos nesse ponto, pode conversar comigo, pega o meu contato que eu falo sobre. Se for na universidade, posso ir dar uma palestra ou pessoalmente eu posso explicar, ok? Apresentação rápida. Acho que a gente tem alguns minutos para perguntas. Se quiserem uma pergunta aqui ou pergunta fora, eu posso, fora no intervalo da palestra, fique à vontade, ok? Alguém tem alguma pergunta? Não? Eu vou chamar aqui então o nosso segundo palestrante do dia, Jean Carlos Mesalira, né? Vou fazer uma pré-apresentação dele, né? Engenheiro agrônomo da região de Dois Vizinhos, e foi um privilégio tê-lo entre nós. Eu sei que é porque eu o conheço e sei quão difícil é para os professores universitários aqui presentes, quão difícil é estar na universidade escrevendo artigo, pela cobrança que se tem disso, e estar na comunidade trabalhando.
E vocês vão ver um pouco do que o Jean fala, que essa ponte, essa comunicação entre a comunidade e a universidade. E o tema da palestra é... Desculpa pelas outras, mas enquanto isso vocês pensam isso aí. Extensão rural participativa, né? E os seus resultados. O que a gente tem de resultado nessa extensão, né? Resultado olfativo, desde participação até resultados agronômicos. Porque lembra, se um dos tripés da sustentabilidade é a capenga, então não é tripé, então tá uma coisa errada, né? Se eu esqueço, se eu dou muita atenção a apenas um, eu esqueço dos demais. Ele vai explicar para vocês por isso. Então, obrigado pela atenção, estou disposto e aberto a questões e muito obrigado. Tá? Desculpa.